Bom, o tema proposto para esse encontro de hoje é ecologia marxista e ecossocialismo, né? Então eu vou procurar respeitar bastante a proposta. Eu vou falar um pouquinho de ecologia marxista, depois falar um pouco de ecossocialismo. É claro que nesse pouco tempo que eu disponho, mais ou menos 40 minutos, o que eu vou poder fazer é um panorama e vou procurar fazer o panorama de uma maneira que, ao mesmo tempo, não simplifique excessivamente e que, enfim, preserve o conteúdo interessante para quem está assistindo, né? Então, logo de cara, o que eu posso dizer é que, embora haja muita convivência e muita interseção entre o que a gente chama de ecologia marxista e o que a gente chama de ecossocialismo, não são exatamente as mesmas coisas, né? Embora se faça frequentemente essa confusão de achar que toda ecologia marxista é sempre ecossocialista. Acho que a diferença vai ficar clara quando eu abordar especificamente a temática do ecossocialismo. O que eu posso dizer que caracteriza a ecologia marxista é a maneira como é possível mobilizar o legado teórico do marxismo, né, o repertório categorial do marxismo, para elaborar uma crítica ecológica da sociedade capitalista. Né? Todo mundo sabe que a tradição marxista é uma tradição de crítica negativa à sociedade capitalista, e então não deve surpreender que no plano dos debates ecológicos essa tradição seja mobilizada e deva ser mobilizada no sentido de uma crítica ecológica da sociedade capitalista. E quero dizer desde já que é uma crítica possível, né? A gente não está forçando a barra, esticando o feijão, digamos assim, para fazer caber o marxismo numa crítica ecológica. Eu pretendo, nesse tempo, ser capaz de demonstrar ao menos isso. E aí, como eu costumo fazer, como eu costumo apresentar essa crítica ecológica, é dividido em 4 tópicos, pelo menos 4 tópicos, tá? Um primeiro que diz respeito à ênfase maior que é dada normalmente, né, por quem se aproxima da ecologia marxista, que é a temática sobre metabolismo e ruptura metabólica. Talvez vocês já tenham ouvido falar em alguma medida sobre esse assunto, mas vou insistir que esse tópico não esgota a crítica ecológica que vem do marxismo. É possível acrescentar a ele ao menos outros 3 tópicos, um relacionado ao crescimento, outro relacionado à tecnologia e outro relacionado ao consumo. Eu acho que esses 4 dão o corpo principal daquilo que eu estou chamando aqui de ecologia marxista, embora seria possível, inclusive, acrescentar a eles uma crítica aos mecanismos de mercado, né, como um domínio eficaz, um domínio eficiente para equacionar as questões ecológicas. Eu vou deixar esse tópico de fora, porque esse é um tópico que não dá para fazer bem de maneira panorâmica, né, de maneira telegráfica. Ele me exigiria mais tempo e consumiria um tempo que eu quero aproveitar para apresentar outras coisas mais importantes. A respeito do metabolismo, né, eu vou rapidamente ponto a ponto. A respeito do metabolismo, o ponto é o seguinte: Marx utiliza essa palavra ao longo do Capital diversas vezes e com diversos sentidos. Né? Essa era uma palavra nova na época, uma palavra que estava em disputa ainda, né, digamos assim, entre as ciências da natureza e as ciências da sociedade. E aí o Marx utiliza a palavra metabolismo para se referir à circulação de mercadorias, às trocas, enfim, ao sentido mais geral do movimento do capital. Mas o ponto ele utiliza também para se referir a um conjunto de processos, de fluxos, né, materiais e energéticos que acontecem e precisam acontecer para reproduzir a sociedade capitalista tal como ela é, né, enfim, como ela mesma. Né? Esse é o sentido bastante rigoroso que a gente pega
da palavra metabolismo, né? Um conjunto de processos por meio dos quais o organismo se reproduz. É dessa maneira que ele está empregando, e ele vai dizer: há certos aspectos da dinâmica de reprodução da sociedade capitalista que provocam uma ruptura nesse metabolismo, ou no metabolismo existente entre sociedade e natureza, né? Ou seja, há algo no movimento do capital que faz com que o movimento dessa sociedade se dirija para numa direção de insustentabilidade, e de insustentabilidade crescente. E ele localiza essa assim chamada ruptura metabólica na agricultura capitalista e na organização espacial que o desenvolvimento do capital tende a privilegiar, né? Então vai dizer ele, o capital tem uma predileção especial por grandes aglomerações, né? O que faz com que, estou simplificando aqui, claro, o que faz com que espacialmente as sociedades capitalistas tendam a se dividir de maneira a provocar uma fratura entre campo e cidade, né? Campo e cidade passam a ser espaços cada vez mais separados e cada vez mais distantes geograficamente. E o produto do campo é despachado para as cidades e não volta, né? Então, o produto do campo consome a fertilidade do solo, vai para as cidades, e aqueles elementos que garantem a fertilidade do solo não retornam, o que provoca erosão e perda de fertilidade no campo, por um lado, e acúmulo de poluição nas cidades, por outro lado. Então, é dessa ruptura que ele está falando. E aí, claro, a literatura marxista mais contemporânea vai aproveitar essa intuição básica para extrapolar esse sentido estrito, esse sentido específico, para um domínio mais geral da ecologia, né? Para mostrar que a sociedade capitalista é, pela sua própria natureza, insustentável. Tá? Como vocês podem perceber, essa é uma intuição teórica que tem uma potência crítica muito interessante, né? Quer dizer, ela mostra que na raiz do funcionamento desse sistema já tem uma semente de insustentabilidade, já tem um vetor de insustentabilidade. E talvez por isso haja uma sobrevalorização, uma ênfase excessiva na literatura contemporânea em cima dessa categoria, desse tópico. E aí eu costumo insistir que, embora a discussão sobre metabolismo e ruptura metabólica seja incontornável e seja importante, a gente perde muita coisa se a gente ficar só nisso. E aí os tópicos, antes de qualquer coisa, que eu acho que devem ser acrescentados, são aqueles outros três que eu mencionei: crescimento, tecnologia e consumo. O que dizer a respeito do crescimento? Bem, se a gente olhar com um mínimo de rigor para os processos de desestabilização ecológica em curso nesse momento no mundo, a conclusão incontornável é que a escala do nosso impacto tem que ser contraída, tem que diminuir. O que nos leva à discussão do decrescimento, que é uma discussão que é feita com graus muito variados de qualidade, digamos assim. Tem desde a discussão mais vulgar e idealista sobre decrescimento até discussões mais rigorosas, mais cuidadosas sobre decrescimento. Eu não vou me vincular a nenhuma formulação específica sobre decrescimento, eu quero ficar só com isso, por enquanto. É incontornável a conclusão que a escala do nosso impacto precisa decrescer. Isso implica a necessidade de decrescimento econômico? Por ora, vamos deixar a pergunta em aberto, não vamos tentar responder. Vamos apenas notar que, sendo necessário ou não, o decrescimento econômico é uma impossibilidade na sociedade capitalista. Trata-se de uma sociedade que não apenas é toda vocacionada e calibrada e orientada para o crescimento, mas é assim porque assim é necessário para ela, né? Se a gente chama essa sociedade de sociedade capitalista, justamente porque a categoria central, estruturante, organizadora da vida e da economia nessa sociedade é o capital, então
é o capital que empresta a sua própria lógica, o seu próprio movimento típico ao movimento mais geral dessa sociedade. E o aspecto mais saliente do movimento do capital é justamente esse, a necessidade de expansão, né? Há diversas maneiras de mostrar isso, mas acho que eu nem preciso, porque isso é intuitivo para quem vive nessa sociedade, né? Quer dizer, o tempo inteiro nós lidamos com a ideia de que o crescimento é uma necessidade, de que as coisas boas acontecem quando o crescimento é garantido, e que quando o crescimento não é garantido, coisas ruins acontecem, né? O que, inclusive, é verdade nessa sociedade, né? O decrescimento não prejudica apenas o capital, prejudica a todos nós, né? Enfim, esse movimento necessariamente expansivo é muito sinteticamente apresentado pelo Marx naquela fórmula bastante conhecida, dm(d'), né? Outra maneira da gente perceber isso intuitivamente é a gente pensar que ninguém investe para obter como resultado desse investimento menos dinheiro, né? Quer dizer, qualquer capital que se movimente como capital busca a própria expansão, né? Então pode ser que nós estejamos diante de uma situação em que o crescimento é necessário e o decrescimento é necessário, o que é uma situação mais do que paradoxal, é uma situação inconciliável, né? Então, pode ser que o decrescimento seja necessário do ponto de vista ecológico, ainda que do ponto de vista social e econômico o crescimento seja necessário enquanto nós estivermos vivendo nessa sociedade. Pois bem, como é que o pensamento econômico tradicional, orientado para a administração dessa sociedade, né, para melhor gerir essa sociedade, como é que ele lida com essa sinuca de bico? Em geral, vai lidar com essa sinuca de bico supondo, admitindo, postulando que o decrescimento não seria necessário, que talvez fosse possível garantir o crescimento permanente, perpétuo, contanto que fosse possível garantir ao mesmo tempo que junto desse crescimento não viesse um impacto material sobre o planeta também crescente, né? Essa é a ideia de desacoplamento do crescimento econômico do seu impacto material. A essa ideia, normalmente vai ser dado o nome de desmaterialização. E aí, quer dizer, o que poderia, ainda que no plano das ideias, o que poderia fazer essa mágica de garantir que o nosso impacto material fosse decrescente enquanto a economia, a atividade econômica fosse crescente? Normalmente, vai se depositar as esperanças dessa mágica na tecnologia, né? Então, seria a tecnologia a grande chave para a gente conseguir garantir o atendimento da necessidade própria dessa sociedade, que é crescimento, e, ao mesmo tempo, da necessidade própria do mundo natural, da ecologia, que é, nesse momento, o decrescimento do nosso impacto. Pois bem, do ponto de vista da crítica dessa sociedade, a gente tem, então, que lidar com essa ideia, a gente tem que examinar essa ideia para ver até que ponto ela poderia, enfim, ter fundamento, ela poderia estar correta ou minimamente correta. O que nos leva ao terceiro tópico, né, o tópico da tecnologia. Do ponto de vista da reflexão marxista, nós podemos identificar pelo menos 3 modalidades de desenvolvimento tecnológico. De desenvolvimentos tecnológicos que são, ao mesmo tempo, desenvolvimentos tecnológicos e viáveis economicamente, né? Porque não é difícil perceber também que nessa sociedade as novidades tecnológicas que sobrevivem e que eventualmente se generalizam são aquelas que garantem, mais do que a sua mera viabilidade técnica, a sua viabilidade econômica. Entre aquelas que garantem que podem garantir viabilidade econômica, é possível identificar 3 modalidades.
as tecnologias poupadoras de trabalho, as tecnologias poupadoras de tempo e as tecnologias poupadoras de recursos, ou tanto materiais quanto energéticos, né? As poupadoras de trabalho, nós dizemos que são aumentadoras de produtividade. As poupadoras de tempo, nós dizemos que são aumentadoras de intensidade. E as poupadoras de recursos, nós dizemos que são aumentadoras de eficiência. Muito bem, quais são as possibilidades de cada uma dessas modalidades? Eu quero tentar fazer vocês perceberem que as tecnologias aumentadoras de produtividade não têm sequer a possibilidade de moderarem o nosso impacto material, ou de moderarem o impacto material da atividade econômica. Por quê? Porque a única coisa que elas estão poupando é trabalho. A relação entre recursos consumidos e o nível de produto permanece a mesma. Só que essas tecnologias poupadoras de trabalho, elas têm um outro efeito além de poupar trabalho. Elas reduzem o valor das mercadorias produzidas. Nos termos propriamente marxistas, elas reduzem o tempo de trabalho socialmente necessário à produção das mercadorias. E numa atividade econômica que está orientada para o crescimento, a redução do valor unitário das mercadorias precisa ser compensada pela expansão da quantidade produzida. Só assim o valor total pode garantir crescimento. Então, as tecnologias aumentadoras de produtividade, ao contrário de serem moderadoras do impacto material da atividade econômica, são aceleradoras do impacto material da atividade econômica. O mesmo vai poder ser dito a respeito das tecnologias aumentadoras de intensidade. Porque, de novo, a única razão que elas estão modificando é entre o tempo e o nível de produto. A relação entre os recursos consumidos produtivamente e o nível de produto vai permanecer a mesma. E pela mesma chave de diminuição do valor unitário das mercadorias, se tornará necessário elevar o nível da produção e, com isso, aumentar a demanda material sobre o planeta, tanto do ponto de vista do consumo produtivo de recursos, quanto do ponto de vista, na outra ponta, da emissão de resíduos, da geração de resíduos. E agora a gente chega à eficiência. E aqui nós temos a única modalidade de elevação tecnológica que tem o potencial, tem a possibilidade de moderar o nosso impacto material, porque ela é poupadora de recursos. Então, ela torna possível produzir a mesma coisa, demandando menos recursos materiais e energéticos. O ponto é, por que essa possibilidade não pode, nessa sociedade, se converter em efetividade? E não pode mesmo. Por quê? Caso haja, de fato, a poupança de recursos, ou seja, caso o nível de produção não compense ele mesmo a poupança relativa de recursos, o que vai acontecer é a liberação de capital. Porque esses recursos poupados, esses recursos não consumidos, não são apenas coisas, né? Eles são também capital. Capital que antes seria adiantado por esses recursos que seriam consumidos, deixa de ser adiantado por esses recursos que não são mais consumidos. Esse capital liberado, o Marx nos permite perceber, esse capital liberado não pode permanecer imóvel, porque isso conflita com a sua própria natureza. Quer dizer, um capital que permanece imóvel, primeiro, é uma contradição em termos, e segundo, ele é destruído. Um capital que deixa de buscar a própria expansão. Então, esse capital liberado precisa, se não naquela mesma atividade em que ele foi liberado, precisa encontrar outros espaços para poder executar a sua lógica expansiva. E, ao fazê-lo, ele volta a demandar matéria e energia, neutralizando aquele efeito benéfico anterior. O que a gente pode concluir dessa rapidíssima discussão sobre tecnologia? Que pode ser feita com muito mais detalhe, com muito mais cuidado, mas aqui acho que nós temos elementos suficientes. O que a gente pode concluir é que nessa sociedade, enquanto a tecnologia estiver vinculada à lógica do capital,
ao contrário de ser um vetor desacelerador do nosso impacto, ela é um vetor acelerador do nosso impacto. Ela é um vetor intensificador do nosso impacto. De modo que aquela expectativa a respeito da desmaterialização é irrealizável nessa sociedade, né? A gente poderia até contemplar possibilidades para um futuro pós-capitalista em que a tecnologia de fato nos permita obter um maior conjunto de benefícios possível com o menor impacto material possível. Nessa sociedade, no entanto, que é toda calibrada para o crescimento, essa potencial virtude se converte necessariamente em vício, em aceleração da destruição. E não é uma questão moral, não é uma questão de escolhas erradas, ou de falta de vontade política, ou de falta de visão, de consciência ecológica. Não, quer dizer, é a lógica própria de funcionamento do sistema, que inclusive nos submete a todos, né? Quer dizer, estamos todos em alguma medida, medidas desiguais, evidentemente, mas estamos todos sujeitos a esse mesmo conjunto de requisitos que nos leva a mobilizar as nossas proezas tecnológicas para o mal e não para o bem. E por fim, já gastei um pouco mais de tempo do que eu gostaria com essa primeira parte, por fim, o tópico sobre consumo, ele está muito relacionado a tudo isso que eu falei aqui, mas ele também serve para a gente avaliar criticamente um certo senso comum que circula por aí, de que seria necessário, para a gente equacionar as questões ecológicas, seria necessário modificar os padrões de consumo, né? E aí é colocado um peso muito grande sobre o indivíduo de fazer o esforço nesse sentido. O que a ecologia marxista tem a dizer isso? Ela vai dizer, olha, para cada indivíduo, ainda que em condições desiguais, sempre vai ser possível, é verdade, reformular os seus padrões de consumo. Então, deixa eu me pegar para Cristo. Eu, Eduardo, está ao meu alcance consumir muito menos, tá certo? Está ao meu alcance consumir muito menos energia, comprar muito menos coisa, reciclar meu lixo, abrir mão da carne, etc, etc. Todas aquelas coisas que a gente sabe, né? Tomar banho rapidíssimo, etc, etc. Assim como está ao meu alcance, está ao alcance de praticamente qualquer pessoa. E aí se supõe que, sendo possível para cada um, é possível para todos. E se cada um fizer sua parte, a coisa toda muda. O que a ecologia marxista tem a dizer sobre isso é que essa formulação não está errada na conclusão, está errada na premissa. Cada um fazer sua parte é que é impossível, ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque em um sistema em que a produção é necessariamente crescente, e para um sistema em que produzir não é suficiente, a produção tem que ser vendida, tem que reassumir a forma dinheiro, o consumo tem que ser necessariamente crescente. Quer dizer, essa é uma sociedade incompatível com o consumo decrescente. Qualquer redução que eu possa obter, que vocês possam obter, que uma pequena cidade possa obter, que até um país possa obter, qualquer redução como essa precisa necessariamente ser compensada de modo que o consumo total seja necessariamente crescente. E do ponto de vista da natureza, da ecologia, é a totalidade que é o domínio decisivo, né? Se o consumo total é crescente, os esforços pessoais pela redução mais não podem ter do que um efeito estritamente local, né? Estritamente individual. Então, uma produção que é crescente em escala, em escopo, isso é, em abrangência, em variedade, e em velocidade, exige um consumo crescente em escala, em escopo e em velocidade, né? De modo que nós somos compelidos a consumir cada vez mais em quantidade, cada vez mais em variedade e cada vez mais velozmente, o que se traduz como uma descartabilidade, né, universal e muitas vezes precoce das coisas que nós produzimos e das coisas que nós consumimos. E
Pior, o capital precisa obter esse resultado e tem ao seu dispor um cardápio imenso de meios para garantir esse resultado, né? Desde a publicidade mais tradicional, passando pela publicidade mais individualizada, né, aquela direcionada para o CPF, até a obsolescência programada, até no limite a guerra, né? Que, entre muitas outras coisas, promove uma destruição generalizada, o que cria novas rodadas de consumo necessário, né? Então, o capital precisa garantir consumo crescente e tem ao seu dispor os meios e o poder para atender essa necessidade. Por tudo isso, então, o que a ecologia marxista permite concluir em sua crítica ecológica à sociedade capitalista não apenas que a sociedade capitalista tem sido destrutiva até aqui, o que eu acho que é inegável, né, até mesmo para tradições um pouco mais recuadas de pensamento ecológico, como, por exemplo, a economia ecológica, essa conclusão, né, clara, né, enfim, é feita. A sociedade capitalista tem sido destrutiva até aqui. Mas a ecologia marxista nos permite concluir algo mais, permite concluir que ela não pode não ser destrutiva, né? O que coloca o requisito, a exigência da sua superação, se é que nós pretendemos garantir condições de habitabilidade ou de sustentabilidade para a vida humana e para outras formas de vida nesse planeta. Então, o resultado mais importante, mais potente da ecologia marxista é esse, a inviabilidade ecológica da sociedade capitalista, né? A rigor, qualquer sociedade humana pode ser destrutiva. O que é específico da sociedade capitalista é que ela não pode não ser. Ela é inviável ecologicamente. Tudo isso posto, claro, nesse caldo teórico, digamos assim, que a gente encontra o ecossocialismo. E agora eu passo para a parte final dessa minha primeira intervenção. Quando a gente fala em ecossocialismo, nós podemos estar falando de três coisas. A gente pode estar falando de uma tradição de pensamento, a gente pode estar falando de um programa de transição, ou a gente pode estar falando de uma prefiguração de uma sociedade futura sustentável, né? Então, vou comentar muito rapidamente cada um desses tópicos. Essa primeira, talvez vocês também já tenham ouvido falar, porque é ela que circula mais por aí, né? Enfim, a Sabrina Fernandes, que até outro dia tinha um canal importante no YouTube, tem vídeos interessantes sobre isso. A tradição de pensamento ecossocialista ela é dividida normalmente em duas fases, ou em dois estágios. Um primeiro estágio em que o pensamento marxista procura simplesmente enxertar teorias verdes em si mesmo, né? Então, há aí uma espécie de uma autocrítica de saída que vai mais ou menos no sentido de achar que o pensamento marxista não seria fecundo para pensar as questões ecológicas. Mas, no entanto, questões ecológicas cada vez mais prementes exigiram do marxismo se dirigir a essas questões, e aí, de início, o que o marxismo faz é tentar incorporar teorias verdes que já existiam na sua própria reflexão. Isso gera uma série de problemas, né? Porque muitas vezes você está tentando combinar coisas que não são exatamente conciliáveis, né? Coisas que não compartilham as mesmas ontologias, o mesmo tipo de estruturação lógica, etc, etc. Então, o pensamento ecossocialista de primeiro estágio, eu costumo dizer, trouxe para dentro de si uma série de cavalos de Troia, que geram resultados teóricos meio esquisitos, né? Geram certas proximidades entre algumas conclusões e conclusões que nós podemos encontrar, por exemplo, no pensamento ecológico mais conservador, como, por exemplo, aquele modelo de Solow,
né, a respeito do esgotamento de recursos naturais, enfim. E, por outro lado, também gera críticas completamente autocríticas, né, completamente infundadas a um caráter supostamente antiecológico do pensamento marxista, do pensamento de Marx, de Engels, etc. Então, esse primeiro estágio mostra sinais de esgotamento relativamente rápido, o que faz com que alguns teóricos passem a buscar uma estratégia diferente, passem a tentar encontrar no Marx e no conjunto da obra, elementos fecundos para discutir a partir dali, ou seja, de dentro para fora, as urgências ambientais, as urgências ecológicas. E aí, uma obra é paradigmática, é emblemática, duas obras, na verdade, né? A obra do Paul Burkett, Marx e a Natureza, não tem tradução para o português, e a obra do John Bellamy Foster, A Ecologia de Marx, essa sim tem tradução, inclusive, recente também, para o português. O que o Foster faz, por exemplo, ele vai fazer um esforço imenso, extraordinário, exaustivo, de cotejar tudo que o Marx escreveu, tanto publicado quanto não publicado, rascunhos, anotação no canto de livros, etc., cartas, etc., etc. E ele vai revelar para o público inúmeras passagens em que o Marx revela uma sensibilidade à frente do seu tempo, inclusive, para perceber as tendências destrutivas do ponto de vista ecológico da sociedade capitalista. E é nesse esforço filológico que o Foster reencontra, né, aquelas passagens que estavam esquecidas a respeito do metabolismo e da ruptura metabólica. Curiosamente, isso não estava em nenhum texto obscuro, né, nenhuma carta secreta, estava no Capital. Mas o Foster recupera isso e coloca, dá destaque, né, para a questão do metabolismo e da ruptura metabólica, de tal forma que o segundo estágio é muito mais conhecido por isso, né, pela ênfase na discussão a respeito da ruptura metabólica, por um lado, e, por outro lado, na dissolução daquelas críticas a Marx, a Engels, ao marxismo, que foram feitas pelo ecossocialismo de primeiro estágio. Hoje em dia, insistir nessas críticas é teimosia besta, tá certo? Porque está demonstrado, para além de qualquer dúvida, que não apenas há elementos teóricos muito fecundos ali para tratar da questão ecológica, como há, além disso, uma sensibilidade dos próprios autores para essas questões. Mais recentemente, se tem falado, inclusive, de um terceiro estágio, né, que seria uma espécie de uma combinação entre o ecossocialismo de segundo estágio e as experiências práticas da luta ambiental, assim, na linha de frente, né, basicamente de povos originários, quilombolas, ribeirinhos, enfim, etc. Mas isso ainda não está inscrito tão fortemente na literatura, digamos assim, né? Essa discussão a respeito de um suposto terceiro estágio está começando a circular apenas agora, mais recentemente. Sobre o programa de transição, né, a segunda maneira de ver o que é o ecossocialismo é a influência muito forte aí do programa de transição do Trotsky, né? Então, o ecossocialismo se pretende ser um conjunto de reivindicações no presente, né, localizado nas lutas do presente, nas lutas imediatas do cotidiano, as urgências do cotidiano, mas que tem como objetivo o tensionamento do presente, né? Então, quer dizer, não são reivindicações nas lutas do presente para alcançar o que é possível no presente, né? O programa de transição ele não tem esse caráter. O programa de transição são reivindicações nas lutas do presente, sabendo que no presente até mesmo o mínimo não é alcançável, né? Então, digamos, o que a gente poderia pensar como um mínimo, assim, tarefa zero, o decrescimento. Muito bem, o decrescimento não está ao alcance
da humanidade enquanto nós estivermos organizados pela lógica do capital, né? Então, são as demandas no presente, exigindo o mínimo, mas sabendo que nem mesmo o mínimo é necessário. Bom, por que exigir o mínimo, então? Porque, sabendo que nem mesmo o mínimo é necessário, se espera que essas lutas provoquem um tensionamento tal a ponto de desatar um processo de ruptura histórica com essa sociedade, né? A ponto de desatar, esgarçar o tecido social presidido pelo capital, de modo que a gente possa, aí sim, abrir um processo de transição, né? Então, o processo de transição, ou a transição, ou as transições, elas não acontecem no interior dessa sociedade. O processo de transição ele começa em meio a uma ruptura histórica com essa sociedade, né? De modo que não se pode confundir programa de transição com a transição propriamente dita, né? O programa de transição ele pretende abrir as condições para que um processo de transição se torne possível. Por fim, e aí eu vou falar rapidamente para respeitar meu tempo e preservar o espaço para as perguntas, a gente tem o ecossocialismo como uma prefiguração do futuro, da sociedade que queremos, né, da sociedade que desejamos. Então, supondo que nós sejamos capazes de desatar esse processo de ruptura, ou seja, né, quer dizer, de nos colocarmos em meio a um processo revolucionário, supondo que essa revolução seja disputada e ganha no sentido correto, né, porque a revolução tampouco é a solução de todos os problemas, né, ela simplesmente confere ao tecido social a maleabilidade necessária para a gente disputá-lo no sentido correto, no sentido da sustentabilidade, né? Então, qual seria o sentido correto? Para onde a gente desejaria fazer a história da humanidade rumar? Eu diria, se eu precisar resumir, esse sentido correto tem dois aspectos básicos. Primeiro, uma sociedade emancipada. Emancipada do quê? Emancipada do capital, evidentemente, antes de qualquer coisa, mas, além disso, emancipada do trabalho, né? Uma sociedade do tempo livre, né? Uma sociedade em que ninguém precisará executar um trabalho que pode ser substituído de maneira bem sucedida por uma máquina, por exemplo, né? Hoje em dia isso seria uma tragédia, tá certo? Não se enganem, né? Hoje em dia, se uma máquina substitui o meu trabalho, eu estou ferrado, né? Eu estou desempregado, ou enfim, eu vou ser precarizado, etc, etc. Mas numa sociedade emancipada do trabalho, se uma máquina substitui meu trabalho, maravilha, né? Eu trabalho menos. Então, essa é uma primeira direção. E segundo, não só uma sociedade emancipada do trabalho, mas, além disso, uma sociedade organizada em coevolução com a natureza, né? Ou seja, uma sociedade efetivamente sustentável, né? Não é uma sociedade emancipada do trabalho que busca a abundância material a qualquer custo, né? Isso seria uma tragédia ecológica de proporções semelhantes àquela que marca a sociedade capitalista. Então, uma sociedade emancipada do trabalho, auto-organizada, e que incorpora nessa sua auto-organização critérios de coevolução sustentável entre humanidade e natureza. O que não pode ser entendido como uma ambição de reestabelecer um suposto equilíbrio entre sociedade e natureza. E eu fecho com isso, tá certo? Essa ideia de equilíbrio não só é estranha à discussão ecológica, como ela é inadequada, dado os processos que o planeta vem atravessando já desde já, né? Quer dizer, a humanidade, nos últimos 2 séculos e pouco, já provocou tamanha desestabilização nos ciclos naturais do planeta, no clima, etc, etc. Nós já disparamos processos que seguirão seu curso, mesmo que a nossa influência disruptiva seja suspendida, né? Então, o planeta já está em transformação, de certa forma, já é um planeta inédito para a espécie humana, e essa transformação
ainda pode ser acelerada quanto mais a gente adia as transformações necessárias, mas mesmo que nós, por algum motivo, paremos de acelerar essas transformações, elas seguirão seu curso. E não é numa direção que nos interessa, esse é o pior, né? Essas transformações vão seguir seu curso na direção de um planeta cada vez mais hostil, cada vez mais convulsivo, cada vez mais difícil de viver e ainda mais, cada vez mais difícil de viver bem. É nesse cenário que a gente tem que encontrar as condições adequadas de navegar e, eventualmente, de florescer. Tá certo? Então, quando eu digo coevolução sustentável com a natureza, isso implica não apenas suspender a nossa influência negativa, como implica também ampliar crescentemente a nossa capacidade de nos adaptarmos a esse planeta cada vez mais hostil, e implica também ampliar a nossa capacidade de regenerar o planeta naquelas instâncias em que essa regeneração for possível. Então, o futuro prefigurado pela tradição ecossocialista, se realista, se rigoroso, é esse. É um futuro em que ainda há espaço para a humanidade, é um futuro em que ainda é possível pensar numa humanidade emancipada do trabalho, mas não é um futuro, e é ruim dizer isso, não é um futuro da abundância ou da superabundância. É um futuro difícil, e é nessas dificuldades que a humanidade precisa encontrar as condições não apenas de sobreviver, mas de florescer. Não apenas de viver, mas de viver bem, de uma forma que valha a pena. É isso. Estourei um pouquinho meu tempo, mas foi pouco.